Neste episódio nós vamos falar sobre a melhor opção para um desenvolvimento acelerado de um líder. Mentoring ou coaching? Qual é o melhor? Como você pode escolher entre os dois e quando é o melhor momento para você investir neste tipo de desenvolvimento? Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Primeiramente, o processo de coaching é uma metodologia desenvolvida pelo Tim Gallwey, ainda na década de 70. Tim Gallwey, que era treinador de tênis e depois treinou outros esportes, focada no aumento da performance dos atletas, dos jogadores. Porque o Tim Gallwey entendeu que o vencedor do jogo não era apenas aquele que tinha a melhor habilidade técnica, o melhor conhecimento, a melhor técnica, a melhor tática, e sim aquele que tinha a melhor gestão emocional durante a partida, que tinha uma atitude diferenciada. E ele começou a trabalhar no desenvolvimento comportamental dos atletas durante o jogo e começou a perceber que os resultados vinham de uma forma muito mais consistente. Bom, depois de aplicar isso em diversos esportes, o Tim Gallwey acabou chamando a atenção das grandes corporações da época nos Estados Unidos, como AT&T, Coca-Cola, IBM. E aí na década de 80 o Tim Gallwey foi convidado a levar essa metodologia do coaching para dentro das organizações para aumentar a performance dos executivos. E é uma metodologia que gerou muito resultado e acabou sendo depois difundida para a Europa. Então é uma metodologia que promove o autoconhecimento. É uma metodologia que trabalha com desenvolvimento das habilidades humanas, com comportamentos e mudança de atitude. Então, se você quer um processo para mudar a forma como você se comporta, para gerar um aumento de engajamento, o coaching é uma metodologia muito muito apropriada para isso, né? E com que se baseia essa metodologia? Essa metodologia, o Tim Gallwey era um estudioso, ele trouxe diversas técnicas aí da psicologia, da PNL, da administração. A PNL, inclusive, ela começou a ser desenvolvida mais ou menos na mesma época, na década de 70, e ela foi incorporada pelo Tim Gallwey, a metodologia. É um ferramental muito bacana para você mudança de comportamento e para quebra de crenças. Aqui ao vivo é assim, né? A gente erra e continua, porque aqui não tem esse negócio de edição, de bonitinho. O negócio aqui é entregar o conceito ao vivo aqui para você, sem cortes. Bom, além de PNL e psicologia, também tem conhecimentos da administração, dentre sociologia, filosofia, dentre outras, né? O objetivo é você gerar reflexão interior, né? Através de perguntas, de estruturas, de técnicas, de exercícios, para que você gere através da sua reflexão interna, para que a pessoa consiga compreender o que está acontecendo com ela e que ela consiga encontrar respostas para melhorar a sua performance. Uma das principais ferramentas do coaching, inclusive, são as perguntas, né? A metodologia socrática trazida lá da filosofia e que é incorporada aí ao coaching exatamente para gerar essa reflexão, né? Essa autorreflexão no cliente, no coachee, né? Como se fala no mundo do coaching. Bom, então isso é coaching. Agora, o que é mentoring, né? O que é mentoria? Que vem do mentoring, né? A mentoria ela sempre existiu, né? A mentoria ela existe até antes do coaching, né? Sempre houve a mentoria e na verdade é a orientação, né? O objetivo do mentoring é fornecer orientação através do compartilhamento de experiências já vivenciadas pelo mentor. Então o mentor é aquela figura mais experiente, que tem mais conhecimento, mais vivência, e ele transmite esse conhecimento para o seu mentorado. É muito parecido com o trabalho dos professores, né, dos mestres. Então, quando antigamente os nobres contratavam mentores para educar os seus filhos, né, ensinando ali, dando muito mais do que aquele conhecimento das ciências, das artes, das línguas, aquele conhecimento da vivência, né, do como se comportar, do
de como tomar decisões. Então você tinha ali a figura do mentor. E hoje em dia ainda é muito comum, muito importante, né? Tem empresas que têm programas estruturados de mentoria exatamente para transmitir essa experiência, esse conhecimento e acelerar o processo. Imagina, se você tem uma pessoa que já vivenciou aquilo, você não precisa vivenciar a mesma coisa, você não precisa demorar o mesmo tempo para aprender, sofrer com os mesmos erros. Você pode se aproveitar do conhecimento que essa pessoa aporta para você. Então, o objetivo do mentor, né, é propor soluções práticas. Olha, faz isso, vai nesse caminho. Tem muito de exemplo, né? Olha, eu tive um exemplo, aconteceu comigo, eu pensei dessa forma, eu lidei dessa forma. É claro que cada situação é uma situação, mas o bom mentor, ele consegue compartilhar conhecimento, histórias, experiências de forma que o mentorado consiga adaptar a sua própria realidade e conduzir da sua própria forma. Né? Mentorar é uma arte, né? Assim como coach também, não é para qualquer um. Não é qualquer um que consegue ser um bom coach executivo, não é qualquer um que consegue ser um bom mentor. Mas é através da transferência da experiência e muitas das vezes da modelagem. Né? Muito mais do que saber que decisão tomar, é entender, compreender o que levou àquela tomada de decisão, qual foi o processo mental que levou àquela tomada de decisão, o que a gente chama na PNL de modelagem. E é uma outra característica, às vezes, do mentor é fornecer uma visão diferenciada, né? É trazer um outro ponto de vista. Isso ajuda o líder ali a compor e a tomar decisões de forma mais consistente, com mais informações, quando você tem pontos de vista que são diferentes do seu. Então, essa é a diferença básica. Enquanto o coaching, ele ajuda a pessoa a mudar seus próprios comportamentos, a encontrar suas próprias respostas, o mentoring já é mais orientativo, ele já entrega mais as respostas, ele trabalha exatamente compartilhando essas experiências. Então, e muita gente, inclusive, confunde, né, a mentoria com consultoria. Qual a diferença de mentoria? Consultor também não é aquele cara que dá respostas? Sim, na verdade, sobre esse aspecto, mentoria e consultoria, os dois entregam respostas. A grande diferença é que a consultoria ela tem foco no processo. Né? Como se faz? Qual é o resultado desse processo? A consultoria ela tem muito foco no processo. Em como é que as coisas estão acontecendo, né? Como é que se lida com determinados desafios, que processo leva ao resultado. Enquanto a mentoria tem foco na pessoa, né? na figura do mentorado. Né? Então, por que se faz? Né? Um é como se faz, o outro é explicar e entender por que se faz, quais são os desdobramentos de cada uma das ações. Né? É no desenvolvimento da pessoa. Então, um olha muito o processo em si, né? Com todos os seus personagens, com todos os seus encadeamentos, suas correlações, para gerar um resultado no final. O outro foca no mentorado, como agir, como decidir, que rumos tomar, qual é a melhor direção. Então, um tem foco no processo, o outro tem foco na pessoa. E qual é o fator crucial? Se você for parar para analisar, qual é o fator crucial e que é comum a ambos os processos, né? Como tudo que você vai contratar, né? Quando você vai buscar uma escola, quando você vai buscar um curso, você vai buscar lá as referências do curso, as avaliações daquela escola, quem são os professores, quais são os conteúdos. Quando você vai buscar desenvolvimento, até quando você vai ler um livro, você precisa escolher qual o autor que você vai ler, qual linha que você vai seguir, o quão foi a sua experiência com livros desse autor em outras oportunidades. Vai ver se alguém tem alguma referência, né? Muita gente, tem uma referência aí de livro para mim sobre esse assunto ou esse tema. Então, quando você vai escolher um mentor ou um coach, você precisa ter o mesmo tipo de avaliação, o mesmo tipo de critério. Né? Tem coisas que são commodities. Né? Você vai comprar um determinado modelo de telefone, você entra no Google e vê qual é o melhor preço, né? Porque o modelo é o mesmo, você já sabe o que aquele modelo entrega. Com um mentor ou com um coach, não é assim. Né? Cada coach é um coach. Inclusive, cada processo é um processo. Né? A experiência que um coach tem com um determinado executivo é diferente da experiência que ele vai ter com outro executivo. Mas a forma de trabalho você consegue comparar, né? Qual é a forma de trabalho desse profissional? Então, por exemplo, se você vai buscar um mentor, o que é importante quando você vai buscar um mentor? Você vai buscar um mentor, primeiro, e você é um executivo,
A experiência corporativa desse mentor é fundamental, né? Não vai buscar um mentor que nunca foi executivo, né? Eu vou buscar um mentor para o cargo de uma posição executiva e esse mentor é o quê? Ele é doutor. Ele passou a vida toda na universidade lecionando. Então, obviamente, ele só vai ter experiências de pesquisas, de aula, de ensino. Ele não vai ter experiência da vivência, de saber o que é o mundo corporativo na prática, né? Então, precisa ter experiência corporativa. E aí, quando você está falando de experiência corporativa, que tipo de profissional ele foi quando ele estava no mundo corporativo, né? Que tipo de empresas ele criou, ou que tipo de empresas ele liderou, que tipo de áreas ele gerenciou, qual o tamanho das organizações em que ele trabalhou, quais foram os resultados que ele obteve na carreira dele, né? Fatos e dados, né? Sabe como é que eu sou, né? Se você vai fazer uma análise de profissional, quais foram os resultados que esse profissional obteve na carreira dele? Quanto tempo? Você vai pegar um mentor, né, passou 6 meses na empresa, 1 ano na empresa. Cara, nesse 1 ano, ninguém consegue fazer muita coisa em nenhuma empresa. 1 ano, você consegue começar um processo. Agora, algo realmente relevante, com começo, meio e fim e os resultados, você precisa de um certo tempo. Uma outra coisa que outras experiências, em que projetos ele participou, experiências e vivências, quão diversas são essas experiências, né? Porque às vezes você pega um profissional de uma determinada área que trabalhou sempre no mesmo cargo por muitos anos. E dependendo desse segmento, é um segmento muito particular, muito específico. Ele vai ter, de repente, até uma visão daquele segmento. E, inclusive, é um erro que as pessoas cometem, né? É uma falha, né? Não necessariamente um erro, mas uma falha que as pessoas cometem quando elas contratam um mentor que tem daquela mesmo segmento que ele tem, né? Ou seja, vivenciou o mesmo mercado da mesma forma que ele vivencia hoje. Então, isso tem pontos positivos e negativos. Os pontos positivos, os termos são os mesmos, o mercado é o mesmo, os clientes são os mesmos, então a tendência é que tenha já uma facilidade na comunicação, no entendimento. Por outro lado, você não tem uma visão diferenciada de outros segmentos, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu costumo dizer para as pessoas que me contratam como mentor é que eu tenho, além da experiência em diversas áreas dentro das organizações que eu atuei, desde gestão econômica até gestão operacional, né, até operações, eu participei de inúmeros projetos de diversas frentes, de diversos grupos de trabalho, com o governo, com outras empresas. Então, são muitas experiências. E aí, depois que eu me tornei consultor, aí nem se fala, né? Porque aí, tendo consultoria, é uma das grandes vantagens, aliás, é um dos grandes baratos da minha vida de consultor, é conseguir estar atuando em diferentes mercados, em mais variados segmentos, empresas familiares, corporações, segmento de serviço, segmento industrial, comércio. É muito bacana você ter essa visão diferenciada, essa oportunidade que eu tenho de conhecer negócios dos mais diversos. E tudo isso, quando você está falando com um mentorado, você traz essas experiências, essa diversidade de experiências exatamente para compartilhar. E eu costumo dizer que mentor bom é aquele que compartilha tudo, né? Não fica escondendo as coisas, acha que não, isso aqui é um conhecimento que só eu tenho, é uma vantagem competitiva. Não, uma vantagem competitiva é exatamente a possibilidade de você combinar conhecimentos diferentes. Então, transmita todo o conhecimento que você tem. Então, e uma outra coisa, né, que tem que ser levada em consideração é a habilidade para mentorar. Porque tem gente que tem muita experiência, mas tem dificuldade de se relacionar, por exemplo. Tem gente que tem muita experiência, muito conhecimento, mas não consegue perceber que quando você está fazendo um trabalho de mentoria, você precisa compreender a realidade do outro. Você precisa de um alto nível de inteligência emocional para você ter empatia, por exemplo. Para você saber se relacionar com a outra pessoa, entender o momento da pessoa. Às vezes você joga uma enxurrada de informação que a pessoa não consegue absorver, ou você joga uma informação e a pessoa está com um problema diferente, e você às vezes, o que muitas das vezes acontece da pessoa achar que tem um problema, quando na verdade tem outro problema. O bom mentor, ele consegue ajudar o mentorado a entender exatamente qual é o problema que ele tem, para aí sim começar a falar de solução. Então tem que compreender, tem que ter essas técnicas e essa habilidade de conseguir ajudar realmente o mentorado. E, obviamente, outra habilidade que é fundamental é a habilidade para transmitir conhecimento, né? Para ensinar, né? Tem paixão pelo desenvolvimento.
né? Então tem que gostar de gente, tem que gostar de estar ali no dia a dia, né? E não é uma mentoria, eu falo, é diferente de uma consulta médica, né? Que você vai lá no consultório, enquanto você está no consultório você pode perguntar, depois você tem que marcar uma outra consulta para ir lá de novo. Antigamente você tinha o telefone do médico, né? Hoje em dia é difícil você ter isso, né? Naquelas consultas de plano de saúde de 8 minutos, né? Mas o mentor ele tem que ter paixão para ajudar. É aquela pessoa, os meus mentorados às vezes me mandam mensagem 8, 9 horas da noite porque estão com um negócio na cabeça que não conseguem resolver. E eu acho muito legal isso. Não vou desculpa, que eu desculpa o quê, cara? Me ajuda. A gente está trabalhando junto, né? E é um trabalho normalmente que tem um período relevante. Então é muito bacana você poder estar realmente ajudando as pessoas. Eu amo fazer isso, eu adoro fazer isso. Então é preciso que o mentor tenha essas qualidades, essas habilidades. Quando ele está falando de coach, também tem alguns pontos em comuns, né? Por exemplo, coach executivo, né? Coach para líderes no universo corporativo, ele precisa também ter experiência corporativa, porque senão fica muito difícil você gerar empatia, né? Como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu não faço a menor ideia de como é que é estar no lugar do outro? Se eu nunca vivenciei nada parecido com aquilo. Imagina, a pessoa nunca trabalhou numa grande empresa, a pessoa sempre foi qualquer outra coisa, né? Profissional liberal, nunca teve naquela situação. É muito mais difícil você se comunicar, você ter empatia por alguém se você nunca vivenciou aquilo. Às vezes você não conhece nem a realidade daquilo. Eu lembro de uma professora que eu tive na faculdade, esse caso eu sempre conto, né, que ela era uma ótima professora em termos de conhecimento, né? Ela detinha muito conhecimento, mas ela detinha muito conhecimento teórico. E uma vez eu estava tendo uma aula de termodinâmica, não era era máquinas térmicas, né? Que era depois de termodinâmica. E essa professora, que tinha mestrado e doutorado, e era pesquisadora, estava falando de uma unidade industrial, né? Equipamentos de vapor, e ela mencionou o seguinte, não, que tem um equipamento aqui, que ele serve para você separar o vapor da água numa linha de vapor. Eu esqueci agora o nome do equipamento, fugiu aqui o nome do equipamento. E aí eu perguntei, né, eu estava lá interessado, né, como é que funcionava aquilo, né, aplicação prática de tudo aquilo que a gente estudava. E eu perguntei para a professora, como é que é esse equipamento, que desenho que ele tem, como é que ele funciona na prática para você... Era um purgador. Como é que ele funciona na prática para você separar a água do vapor? Aí ela virou para mim, eu não sei, nunca vi. Eu nunca vi eu sei que existe, tem que ter essa função, mas eu nunca vi. Então, como ela nunca tinha visto, e talvez nunca tenha tido curiosidade de saber como é que ele funcionava, ela não sabia me explicar. Eu lembro que eu fiquei muito frustrado com aquilo, porque ela tinha muita vivência, muito conhecimento teórico, né? Ela conseguia demonstrar lá, fazer aquelas derivadas integrais, demonstrar as formas e tal, mas ela não tinha vivência, experiência prática. E a vida, quem é da vida real, sabe que a vida real é completamente diferente do mundo escolar, do mundo acadêmico. Então, intercalar conhecimento acadêmico com conhecimento na prática é fundamental. Por isso que um bom coaching executivo, ele tem que ter vivenciado o mundo corporativo. Essa é a minha opinião. E aí, se tem algum coach aqui que é coach executivo e que não tem essa vivência, me desculpa, mas aqui é o meu podcast, aqui é a minha opinião que eu estou compartilhando com você e estou explicando por que eu penso assim. Uma outra coisa que precisa para um coaching executivo, aí não tem jeito, né? Ele tem que ter conhecimento sólido das técnicas de coaching. Por que eu falo de conhecimento sólido das técnicas de coaching? Porque tem formações e formações em coaching, né? E aqui eu não vou citar nomes, que não é o objetivo aqui de gerar quem é o melhor, quem é o pior. Agora, tem formações e formações. E também tem estudante e estudante, né? Tem aquele estudante que se conforma com o raso, com o superficial. Tem aquele estudante que quer entender o porquê das coisas, né? Eu gosto muito de entender o porquê das coisas, de compreender de onde vem. Então, quando eu vejo uma referência num livro, eu já sei que aquele é o próximo livro, né? Eu quero me aprofundar naquele tema, se é um tema que eu me interesso. Então, precisa ter conhecimento sólido de coaching. Conhecimento vem formação mais prática. Lembra do conceito chá, né? Conhecimento é uma coisa, é o que você aprendeu. Habilidade é o que você colocou em prática.
E atitude é a forma como você atua. Então, a habilidade só vem da prática, né? Só vem de você realmente atuar como coach, incorporar o coaching, porque eu costumo dizer que o coaching é uma metodologia tão poderosa que você incorpora ela no seu dia a dia, na prática do dia a dia. Então, quando você está lidando com uma equipe, com a sua equipe, coaching. Quando você está lidando com uma equipe de terceiros numa consultoria, por exemplo, coaching. Quando você está lidando com um executivo, até dando uma mentoria, às vezes precisa entrar técnica de coaching. Coaching. Porque uma vez coach, sempre coach, né? Minha filha costuma brincar comigo. Depois que eu incorporei essa metodologia, agora é Dalton Coach, né? Ela mudou até o meu sobrenome. Então, é importante que essas técnicas estejam consolidadas, porque, de novo, você vai determinar a qualidade desse processo. Então, é fundamental ter essas habilidades, né? Tanto a experiência corporativa quanto conhecimento técnico das técnicas de coaching. E o que tem em comum, né, que você tem que buscar nesses profissionais, que aí não importa se está falando de um mentor ou está falando de um coach. Esse é um processo que a base dele é o relacionamento. Você está transmitindo e ajudando uma pessoa a se desenvolver, é óbvio que a base disso é o relacionamento. Tanto que, se no primeiro encontro ali o espírito não bateu, né? Não achei legal, não gostei e tal, não adianta você seguir, porque tem aquela questão da conexão, né? Se aquele profissional não se conectou com você, você está buscando um profissional para te ajudar a se desenvolver, mas você não se conectou com ele, a relação não ficou legal, não adianta, porque... E aí, de novo, né? Aí algumas pessoas vão dizer assim, não, mas o relacionamento vem com o tempo. Se é um bom coach, um bom mentor, o relacionamento vem nos 10 primeiros minutos. A não ser que exista alguma coisa ali que impeça isso de acontecer. Então é melhor não seguir, né? Não tem esse negócio de, não, daqui a 3 meses vai ser melhor. Não, vai ser bom desde a primeira vez. Porque é relacionamento. Por que isso tem que acontecer? Porque você precisa gerar confiança no processo. O que sustenta esse processo de desenvolvimento, e você não ajuda ninguém se a pessoa não confiar em você. E esse processo de confiança, ele vem do relacionamento. É a forma como o nosso cérebro faz para decidir se confia ou não em alguém. Ele vem do relacionamento, da comunicação. Uma outra coisa que é importante no relacionamento é porque, tanto no processo de mentoring quanto no processo de coaching, existe uma visão muito clara de que o protagonista, o principal, é o cliente, né? O principal não é o mentor, o principal não é o coach. Essa figura do mentor e do coach, na grande maioria das vezes, nem aparece, né? É um trabalho de bastidores. Quando é para subir no palco, o cara não vai falar assim, não, eu vou agradecer aqui ao meu mentor, ao meu coach. Não é isso, não é assim que funciona o processo. Então, o trabalho do coach e do mentor é um trabalho de bastidores. Tanto é que os maiores coaches do mundo só ficaram conhecidos muitas das vezes depois que passaram de atuar como coach, ou até que morreram, né? Parece que um pouco com pintor, né? O pintor só fica famoso depois que morre, né? São raras as exceções. Mas, por exemplo, o Bill Campbell, né? Que é conhecido como coach de $1 trilhão. E por que esse nome? Porque o Bill Campbell foi coach de grandes empresas / executivos do Vale do Silício, de empresas cujo valor somado supera a casa de $1 trilhão. Então, e ninguém conhecia o Bill Campbell, fora dos círculos onde ele se relacionava ali com os líderes. Só para você ter uma ideia, o Bill Campbell foi coach do Steve Jobs e do presidente do Google por mais de 10 anos. Então, além do Steve Jobs, do presidente do Google, de vários outros CEOs de grandes empresas ali do Vale do Silício. Então, e não era uma pessoa famosa, né, no trânsito ali, apesar de ter sido executivo, de ter sua experiência, não era, pouca gente sabia o trabalho que o Bill Campbell fazia ali nos bastidores. Então, o protagonista nos dois processos é o cliente, é quem está sendo desenvolvido. Muito bem, agora que você já entendeu o que é coaching, o que é mentor, o que é crucial para você contratar um ou outro, é hora de você decidir o que é melhor para você, né? Pode ser essa pergunta que você esteja fazendo agora. E muita gente está falando assim, não, eu quero os dois, né? Eu gostei de um, gostei do outro também, acho que os dois são legais, de fato são, né? Não tenho dúvida disso. Tanto que nos Estados Unidos, nas grandes organizações americanas e nas europeias, o coach é uma figura conhecida, nós vamos falar disso lá na frente. Já nós vamos falar sobre isso. Mas o que é melhor para mim, né? Coach ou mentoria? O que é melhor para você? Coach ou mentoria?
Bom, entenda o seguinte, como é que você faz para decidir? É em função do objetivo. Qual é o seu objetivo com coaching, com a mentoria? Qual é o seu objetivo de desenvolvimento? O que você está buscando? Ah, estou buscando direcionamento para encontrar a melhor forma de agir ou a melhor decisão a tomar. Quero alguém que me ajude me mostrando um caminho, me mostrando uma direção. É um mentor que você precisa. Então, um mentor vai te ajudar a isso. Então, qual é o melhor caminho, a melhor forma de implementar algo, a melhor forma de agir, de lidar com uma situação, melhor forma de tomar uma decisão? Quem que pode me ajudar, me trazer uma visão nova, ou me ensinar os fundamentos, os porquês e o como? É um mentor. Se você está buscando mudança do seu comportamento, ou seja, eu tenho um desafio e eu não estou conseguindo ir sozinho alcançar esse objetivo, eu tenho um desafio dentro da minha organização, dentro da minha equipe, e eu estou tendo dificuldade de implementar esse desafio, provavelmente você precisa mais de um coach. Porque para você fazer um trabalho de coaching, você já tem que estar ciente da direção, né? Você tem que ter clareza de qual é o objetivo. Enquanto um vai te ajudar a definir objetivos, o coach vai te ajudar a alcançar um objetivo que você já tem. Então, o coach ele vai te potencializar o seu desenvolvimento para alcançar aquele desafio específico. Ou seja, você vai alcançar, se você não está alcançando, você vai alcançar. Se você está alcançando, mas não está na velocidade, você está indo na direção certa, mas não está na velocidade que você gostaria, o coach vai te ajudar a ir mais rápido. Por quê? Porque coaching é para trabalhar alta performance pessoal. Então, o coach vai te ajudar a identificar o que está te impedindo de entregar mais. Então, e aí é coach. Então fica muito fácil você entender qual é o objetivo, o que eu quero. Eu quero que alguém para me ajudar a fazer alguma coisa, a me dar conhecimento, compartilhar experiência, me dar mais respostas. Eu quero um mentor. Eu quero alguém que me ajude a aumentar a minha própria performance pessoal. Eu quero um coach. Muito bem. E qual é o melhor momento? Agora você já entendeu a diferença, já entendeu o que é importante para contratar um ou outro, já entendeu o que é melhor para você? Qual é o melhor momento para buscar ajuda profissional? Qual é o melhor momento? Bom, para você, né, pensa no seguinte, para você, um momento para você buscar ajuda de alguém para te ajudar a se desenvolver mais rápido, e eu já disse, né, que o coaching, a mentoria, é uma das formas de você se desenvolver. E é a forma de você se desenvolver mais rápido, né, porque é um trabalho personalizado. Você pode ter outras formas? Tem. Você pode ler uma dúzia de livros sobre um determinado assunto. É uma forma, você vai com certeza aprender e você vai com certeza ter grandes insights lendo livros. Demanda um tempo e nem sempre você vai encontrar os melhores livros ou as melhores referências, ou vai ficar limitado naquele universo que você absorveu. Uma outra forma vou fazer um curso, né? E aí com essa moda de MBAs e M não sei o que lá, e MBA executivo, e agora você tem online, na internet, é uma forma de desenvolvimento, sem dúvida. Mas aí você vai estar numa turma, né? E é um conteúdo pensado para uma turma. Então, são generalidades. Então, você vai ter um exemplo aqui, outro acolá, se o curso for bom, né? Você vai ter um exemplo prático aqui, outro acolá. E você vai ter a troca de experiência das pessoas da turma. Então, tem o seu valor. Eu acho muito legal fazer curso, principalmente agora com a facilidade do online. Mas você vai fazer ali um curso de 6 meses, ou de 3 meses, ou de 1 ano, e depois você vai ter que implementar tudo aquilo que você aprendeu. E aí, exatamente nesse momento que muitas das pessoas percebem que precisa de um mentor, por exemplo. Tá bom, um conhecimento tem um montão, mas como é que eu começo na prática, como é que eu faço? Na minha empresa agora, como é que eu começo esse negócio? Como é que eu orquestro isso aqui? Então, muitas das vezes as pessoas fazem os cursos e depois descobrem que depois de fazer o curso ou a formação, agora precisa de um mentor. Então, quando você sabe o que precisa ser feito, mas não sabe, tem algumas dúvidas, ou não se sente seguro o suficiente para começar, então tem dificuldade para seguir adiante. Então, esse é um momento para você buscar um profissional para te ajudar. Um outro momento, quando você está no meio de um grande desafio, ou seja, você entrou numa empresa, tem um grande desafio, ou começou uma empresa nova, tem um grande desafio, e você precisa de apoio, né? E eu costumo dizer que o empreendedor normalmente é uma figura muito solitária, né? Aquela pessoa que começou o seu próprio negócio, que é dono da sua própria empresa, muitas das vezes não tem com quem compartilhar, né? Então, às vezes, se vê diante de um desafio e se vê sozinho nesse desafio. É um bom momento para você procurar um profissional como esse. Quando você quer entregar mais resultado, ou seja,
você já está entregando, você já está fazendo, você já está tendo resultado, a sua empresa já cresceu. Só que você entende que você precisa mudar de patamar, né? Você precisa evoluir no seu negócio. E você não está evoluindo, você para exatamente porque começa a faltar recurso, começa a faltar ferramenta, começa a faltar conhecimento. E esse é um bom momento para você contratar um profissional. Ou quando você percebe que o seu negócio precisa mudar de rumo, precisa evoluir e você quer visão de fora, você quer mais experiência, você quer gente que ajude a construir agora uma versão 2.0 do seu negócio. Então, é um bom momento para você contratar um profissional para te ajudar. Isso é quando está falando para você. E para sua equipe, né? Existem situações também que você pode, né, deve pensar num profissional de coaching para potencializar o resultado da sua equipe de líderes principalmente, né? Porque a gente sabe que quem toca o negócio, quem faz as coisas acontecerem são os gestores das empresas, né? Uma equipe sem um bom gestor é só um monte de gente trabalhando junto. Então, quando você percebe, por exemplo, que você tem pessoas na sua equipe, algumas pessoas lá na sua equipe de gestores, de líderes que têm um potencial, mas essa pessoa precisa ser lapidada, né? Aquele diamante bruto, você percebe, né? Às vezes você percebe pela atitude, pelo comportamento, né? Esse cara realmente eu gosto de trabalhar com ele tem um comportamento adequado, os mesmos valores, mas ele está faltando alguma coisa. E se está faltando alguma coisa, é exatamente a hora de você contratar um coach ou um mentor para ajudar essa pessoa. De novo, depende do objetivo que você tem. Então, é para ajudar a lapidar os talentos da sua equipe. Um outro momento que você olha para a tua equipe é que você precisa aumentar a performance daquela equipe, ou seja, já são pessoas muito boas, tecnicamente são pessoas muito bem qualificadas, já mostraram inclusive resultados no passado, mas agora eles precisam ir para outro nível. Ou então você pega várias pessoas que são individualmente talentosas e agora você precisa fazer essas pessoas trabalharem em equipe. E talvez o gestor não esteja preparado para fazer essa equipe trabalhar de forma coesa, né? Produzindo resultados agora enquanto equipe, não mais como talentos individuais. Então, de novo, pode ser um bom momento para você contratar um coach ou um mentor para a sua equipe. E aí, se você quer entender mais, eu gosto muito de assistir séries no Netflix que trazem esses insights, né? Que fazem parte, obviamente, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu faço. Então, quer entender mais o trabalho de um coach? Eu sugiro que você veja, se você não viu, sugiro que você assista a série Billions. Está disponível no Netflix. Uma série muito bacana, onde você tem uma galera ali que trabalha no mercado financeiro, alta performance, ali o tempo todo tomando decisão e mexendo com bilhões e bilhões de dólares. E você tem naquela empresa um coach. Na verdade, é uma coach. Então, você tem a figura da Wendy Rhodes, que é uma das personagens lá da série, que é coach de performance da equipe. Então ela tem lá uma sala, um escritório, né, uma mesa, e ela atende ali tanto demandas pessoais, né, pessoas com dificuldades pessoais, para impactos na sua própria performance, quanto a visão da equipe como um todo, ajudando ali o CEO a tomar a decisão, né? Inclusive a figura da Wendy Rhodes na série é fundamental. Sem ela ajuda a dar um norte ali, ela complementa as habilidades do CEO da empresa lá, que é o personagem principal. Então, você quer entender o trabalho de um coach, por exemplo, coach de alta performance, é a Wendy Rhodes, lá de Billions, né? Um outro exemplo que eu costumo trazer, esse agora não é de Netflix, mas é dos livros, eu até mencionei aqui já nesse episódio, que é um livro chamado O Coach de $1 Trilhão, que fala exatamente do Bill Campbell. Então, esse livro é um livro bacana para você entender o quanto... E o Bill Campbell ele tinha bem essa figura do mentor e do coach. Às vezes ele atuava como mentor, às vezes ele atuava como coach. Às vezes ele compartilhava experiências dele, até porque a história do Bill Campbell é um cara que foi treinador de esporte, né, de futebol americano, se não me engano, foi treinador de esporte até os seus quase 40 anos. E aí, depois disso, que ele foi entrar no mundo executivo. E aí foi executivo e teve uma carreira meteórica como executivo, porque ele utilizava tudo que ele aprendeu sendo treinador do esporte coletivo dentro da empresa para organizar pessoas, líderes, para definir metas, resultados. Então ele teve uma carreira meteórica e depois se tornou coach de executivos. E o Bill Campbell foi coach de diversos executivos.
dentre eles o Schmidt, que foi o CEO do Google por mais de 10 anos, depois foi presidente, CEO e tal. E ajudou empresas como o Google, inclusive ele ajudava os próprios fundadores do Google ali, né, nas questões ali, na relação com o CEO e de um com o outro, ajudou o Steve Jobs, ele em caminhadas de domingo com o Steve Jobs, ali era muito mais coach do que mentor do Steve Jobs. E ajudou ali uma série de executivos, o livro traz ali uma série de executivos e uma figura humana sensacional, Bill Campbell. Então, você quer entender um pouco mais também, lê. Inclusive, teve um dia, eu não lembro mais agora qual foi a empresa, mas o empresário que depois que leu esse livro, resolveu que tinha que contratar um coach para a empresa dele. E assim o fez, né? Chamou inclusive o Bernardinho para ser coach da empresa dele. É um grande empresário aí brasileiro, contratou, fez a proposta do Bernardinho do vôlei. Está até inspirado, né? O cara que tinha experiência no esporte, contratou o Bernardinho como coach da empresa para ajudar a aumentar a performance da equipe. Então, são exemplos, né, que você tem do qual é o momento. Né? O momento é aquele momento que você entende, que você percebe que você precisa realmente de mudar de patamar, de mudar de nível. Esse é o melhor momento para você buscar ajuda para se desenvolver e para desenvolver o seu time. Bom, dito isso, nós vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, se você tiver sugestão para novos temas aqui no DaltonCast, você pode mandar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Você pode procurar lá no LinkedIn Dalton Ribeiro. Também é uma forma de você entrar em contato comigo. Você pode me acessar também através do Instagram, no perfil daltonribeiro.oficial. Muito obrigado pela sua audiência. Um prazer estar aqui em mais um episódio com você, aqui no DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.